A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que o irmão João de Deus, né, vim trazer essa mensagem para vocês aqui, essa mensagem um pouco, né, que pode trazer um pouco de divergência aí entre os irmãos, mas é aquilo que o Senhor bradou no meu coração um certo dia de manhã na minha casa, e eu, como a primeira mensagem, assim, aparecendo no meu canal, eu quero trazer essa mensagem que foi aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração, né, onde o Senhor Jesus, né, ele levou, né, sobre os seus ombros, né, os nossos pecados, né, ele, uma vez que ele resolveu morrer por nós, ele assumiu nossas culpas. Por isso que ele foi tão perseguido, por isso que ele passou pelo que passou. Então eu quero ler o texto aqui de Isaías, capítulo 53, que vai nos trazer o entendimento, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então vamos ler também a partir do 10. Todavia o Senhor agradou o emuê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Vamos ler o 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá, e ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, esse pecado de Jesus, Jesus ter sido o maior pecador do mundo, está claro nas Escrituras. Porque Jesus, ele não cometeu pecado, mas ele se tornou fiador, ele tomou para si as dores, ele tomou para si os nossos pecados. A condenação que Jesus recebeu foi por nossa causa. Ele não cometeu pecado algum, mas automaticamente, quando ele recebe todos os pecados, né, para ele, toma posse ali, tomando posse dessa dívida, porque é um preço pago por nossos pecados. Quando ele toma posse dessa dívida, automaticamente ele pega todos os pecados que eram nossos e se transfere para ele todos os pecados. Automaticamente esses pecados vai levá-lo à condenação, à morte. Porque ele é um cordeiro que foi morto. Quando existia pecado ali no meio de Israel, quando existia pecado no meio do povo judeu, o que acontecia? Se escolhia um cordeiro, né, sem defeito algum, recém-nascido ali, novinho, todo, né, bacana, sem defeito algum, e o Senhor aceitava como sacrifício pelo pecado daquele povo naquela época. Então tinha um período ali que era sacrificado aquele cordeiro para que o Senhor aceitasse como um pagamento de oferta de sacrifício pelo pecado de Israel. Então nós entendemos o quê? Que uma vez que Jesus ele veio para tirar o pecado do mundo, ele tomou para ele os pecados. Jesus se tornou pecador por nós sem pecado. Automaticamente, quando ele tira ali, né, ele absorve essa culpa. Então o Senhor desce sobre ele toda a ira que ele desceria sobre nós por causa do pecado. Só que como ele não pecou, ele só poderia tomar esses pecados se ele fosse um cordeiro, ou seja, se ele fosse uma pessoa que nunca tivesse pecado, para que o Senhor aceitasse ali, né, todo ali aquele sacrifício por nós. A dívida, ela foi assumida de tal forma como um fiador, né? Como se você tivesse comprado algo e colocado Jesus como fiador. Uma vez que você não tem como pagar essa dívida, essa conta, o que acontece? O fiador é que é responsável. E Jesus se tornou o fiador. É igual uma pessoa quando está intercedendo por outra, se colocando na brecha. Tudo aquilo que aquela pessoa que você está orando, ela deveria alcançar ela, deveria pegar nela ali, por exemplo, ela vai passar tudo para você, porque você está se colocando na brecha. Se colocar na brecha é você colocar na intercessão por alguém, e aquilo que atingir aquela pessoa passa agora a atingir você, porque você se colocou no lugar dela, você pediu perdão por ela e você está orando por ela. Então, se aquela pessoa não muda de rota, não muda de vida, ela continua pecando, então tudo que deveria vir de castigo ou de algo que ela está colhendo ali, quem vai colher é aquele que está se colocando na brecha, na intercessão. Por isso que nós temos que entender que é sério a gente estar intercedendo por alguém. Mas Jesus ali, ele veio para realmente nos resgatar. Não tinha como outra pessoa fazer isso. Não tinha. Então Jesus, ele veio como homem, o Deus que, né, se encarnou, nosso Deus se encarnou, né, no homem, e veio ele mesmo pagar o preço
né, pagar essa dívida, porque era impagável. Então, automaticamente, Jesus se tornou o maior pecador do mundo, sem ter cometido nenhum pecado, sem ter pecado nem cometido nenhuma falha. Jesus veio em amor em pessoa, né? Então, o Senhor, ele nos mostra que esse pecado, ele não tinha como ser tirado, né? Então, o ponto aqui é, Jesus não tinha pecado, mas recebeu o nosso pecado. Ele recebeu o nosso pecado. Uma vez que ele recebe o nosso pecado, ele é o pecador. Então nós não temos mais condenação, ou seja, a dívida foi paga. Não há condenação mais pelos nossos pecados. A condenação passou a ser para ele. Então por que Jesus passou a ser perseguido? Porque Jesus começou a declarar que era filho de Deus. Então, irmãos, não existe uma vida nessa terra quando você se declara que é seguidor de Cristo. Por isso ele disse, se quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me, né? Por quê? Porque tem que carregar esse sofrimento, essa perseguição. Não é pelo fato de Jesus ter pagado, não é ter pago os nossos pecados, na realidade, não ele ter pago, que nós não vamos sofrer. Ele sofreu todo esse sofrimento até a chegada da vitória ali, na morte da cruz. A morte foi a vitória. Jesus, o processo dele foi ali a cruz. Né, a vida dele de perseguição foi o processo dele, né? Quando ele chegou na cruz, ali foi o propósito que está sendo cumprido ali na vida de Cristo, né? Pelas nossas vidas. E quando ele morre e ressuscita, ali ele recebe a promessa, ou seja, tudo tem um propósito, né? Debaixo do céu, a palavra de Deus diz. Então você e eu, se estamos passando por um processo de sofrimento, de muita aflição, isso significa que estamos na direção certa. Se eu estou numa vida confortável, uma vida saudável em relação a sofrimento, perseguição, então, meu irmão, eu e você não fazemos diferença alguma nesse mundo, no reino de Deus, porque Satanás nos persegue só porque nós declaramos que somos filhos de Deus. E somos, pois todo aquele que o recebeu o poder de ser chamados filhos de Deus. Você e eu somos filhos de Deus quando declaramos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Quando nós declaramos e nós pregamos o Evangelho. Só em pregar o Evangelho você já é uma ameaça para o mundo, para o inferno. Porque o Evangelho de Deus verdadeiro é aquele que confronta. O Evangelho ele é algo que, tipo assim, nós nos tornamos inimigos, como a própria palavra de Deus diz, né? Nós tornamos inimigos do mundo. Aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Então você percebeu que o motivo de Jesus passar por tanto sofrimento, tanta perseguição, por quê? Porque Jesus se declarava filho de Deus. A única motivo de condenação ali na realidade não era porque ele tinha pecado, mas é porque ele disse que ele é filho de Deus. Mas o Senhor estava ali crucificando o próprio Filho por causa de quê? Desses pecados, por causa dos nossos pecados, não por causa do que Jesus cometeu, né? Em 2 Coríntios capítulo 5, 21 vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Jesus não pecou, nunca pecou, mas ele assim se fez pecador. Se fez pecador. Entendeu? Não teria como o Senhor condená-lo se ele não fosse pecador. Ele não cometeu pecado, mas ele era um pecador porque ele assumiu a dívida, ele assumiu o pecado que era nosso. Você está compreendendo? Então, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. E a Bíblia vai dizer, se você for continuar lendo lá em Isaías 53, vai continuar dizendo lá que o Senhor se agradou em moê-lo. Por que o Senhor, o Pai, ia se agradar em crucificar o Filho, em matar o Filho, em fazer passar aquele sofrimento? Por quê? Porque o Senhor estava ali matando um pecador, entre aspas, né? Ele estava matando, ele estava ali crucificando a humanidade. O Senhor estava condenando a humanidade em cima das costas de Cristo, em cima da vida de Cristo. Você entendeu o quanto isso é poderoso, o quanto isso é forte, né? Do Senhor amar tanto o mundo, amar tanto a gente, que ele dá o único filho, né? Então o Evangelho, irmãos, é isso. O Evangelho não é isso que está sendo pregado. O Evangelho não vem para exaltar o homem. O Evangelho vem para exaltar Cristo, que levou os pecados da humanidade sobre ele. Como é que eu vou receber glória que não pertence a mim? Eu tenho que agradecer a ele, porque eu estou vivo. Eu e você era para nos estar no lago de fogo, queimando, mas pela sua infinita misericórdia, nós alcançamos graça, que é um favor imerecido. Ele nos amou sem que a gente merecesse. Ele entregou o Filho dele só porque ele nos amou primeiro. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Ele se apresentou a nós. Irmão, a forma que Deus se apresenta ao seu povo, a maioria das vezes, é através do sofrimento. Olha a história de Jó.
O sofrimento de Jó foi algo que o Jó não fez nada para merecer, mas o Senhor queria se apresentar a Jó. O Senhor fez tudo, permitiu tudo aquilo. Pode prestar atenção, em nenhum momento Jó, ele acusa Satanás. Em nenhum momento Jó diz que era o diabo que estava causando aquilo. Ele disse, o Senhor estava pesando a mão sobre ele. Jó sabia que era Deus. Jó sabia que o Senhor estava pesando a mão sobre ele. Mas o Senhor não fez isso para destruí-lo, mas para se apresentar a Jó como Deus é verdadeiramente. O Senhor é justiça, irmão. Mas ele ama. A Bíblia diz que ele nos abate, mas ele que nos levanta. Ele que fere, mas ele que cura. Então como é que eu entendo como é o meu Deus? O meu Deus se apresenta quando nós não estamos enxergando ele. Ele vem e se apresenta de uma forma que é impossível que a gente não perceba. Por isso que o sofrimento, muitas das vezes, é a porta de entrada para o Senhor na sua vida e na minha vida. Porque foi assim que aconteceu com Jesus. Para que o Senhor Jesus entrasse na nossa vida, entrasse na vida dos judeus naquela época, era preciso sofrimento. Paulo diz, eu fui chamado para sofrer pelo nome do Senhor. Você está entendendo, irmãos? Então, irmãos, esse evangelho que é pregado hoje, nas igrejas, onde eu sou o centro, onde eu sou o merecedor das coisas, onde Deus vai me dar, como diz ali as duas sanguessugas, né? Dá e dá, que a palavra de Deus diz, né? Então, como é que eu reconheço o Senhor? Como é que o Senhor me vê ali? O Senhor me vê como o pó da terra. A Bíblia diz que eu sou o pó da terra. Ele pegou o pó, ele modelou e me fez um homem de barro e soprou dentro de mim, né? O seu espírito, o fôlego de vida. E ele, tudo é para Jesus, não é para nós, irmãos. Tudo é para Cristo, porque foi Cristo o único que venceu o pecado. Foi o único que venceu o pecado e venceu a morte. Não fomos nós. Nós somos agraciados, nós recebemos essa herança de Cristo ali, somos herdeiros dele, co-herdeiros com Cristo, por causa do próprio Cristo, não por nós. Por isso, irmão, nós temos que ficar atentos. Quem levou os nossos pecados foi Jesus, mas não significa que eu e você não vamos passar o sofrimento. Ele diz, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo, né? Então, como é que eu me coloco como uma pessoa merecedora de algo? Como é que eu me coloco como alguém que Deus vai me ver e vai dizer, vou te encher de bênção? Não, irmão. Primeiro eu tenho que me deleitar no Senhor para Ele realizar os desejos do meu coração. A palavra diz lá em Deuteronômio 28, né? Se você fizer tudo conforme eu dissesse, eu ouvir a minha voz e fizer conforme tudo eu lhe ordenar, aí você verá que todas as bênçãos que estão ali escritas lhe seguirão. Mas quando você desobedece ao Senhor e faz do seu jeito e vive o pecado, as maldições que estão ali cairão também sobre você e sobre mim. Ou seja, as maldições elas me perseguirão, assim como as bênçãos me seguirão. Irmão, não é porque nós somos merecedores, mas foi porque Cristo venceu. Entendeu? Então hoje, assim como o Senhor condenou Jesus por levar os nossos pecados, né, a morte, o Senhor condenou, assim também o Senhor nos abençoa porque Jesus foi o vencedor. Então quando aceitamos Jesus, olha só, olha a questão da intercessão ao contrário. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, tudo que Jesus recebe eu recebo. Tudo que Jesus recebe eu recebo, mas eu também recebo o sofrimento que Jesus recebeu. Eu recebo todas as coisas que Jesus recebeu. A perseguição, né, as calúnias, a injustiça, né, tudo. Eu só não recebo a condenação à morte. Né? Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Né? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E não segundo o meu propósito, mas o propósito de Deus. Deus tem um propósito. Né? Para tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito, irmão. Até o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui, meu primeiro vídeo do canal, esse é o propósito, tem um propósito de Deus. E eu estou falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração para gravar. Aqui nesse canal nós sempre vamos estar trazendo mensagens, irmão, para que possamos refletir e abrir os olhos para esse falso evangelho que está sendo pregado, espíritos enganadores em cima dos púlpitos, né, enganando os irmãos, né, aprisionando as ovelhas de Cristo, escravizando, né, com mentira, com falsas promessas, coisas que Deus não prometeu para nós, irmão. Deus não prometeu, Deus prometeu salvação, vida eterna, sabe? Nada nessa terra, irmão, vai durar, tudo aqui é passageiro. Então Ele está prometendo para mim e para você salvação. Aceite Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador. E tudo aquilo que o Senhor Jesus vai receber, nós somos herdeiros e co-herdeiros, porque o Senhor nos adotou como filhos através de Cristo Jesus. Ele disse que
Jesus vai falar, né, todos aqueles o quanto o Pai me enviou, né, jamais eu lançarei fora. Ou seja, se você aceitou Jesus, continue firme, continue na presença do Senhor, com o sofrimento que você está passando. É um processo. Deus está te melhorando, Deus está capacitando você para que você seja mais do que vencedor. Quando eu desisto no meio do sofrimento, quando eu desisto no meio do processo, eu não chego ao propósito. E o propósito de Deus é que você seja vitorioso. Ele já te deu a vitória quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Eu e você somos mais do que vencedores, sem nós termos feito nada, mas tudo porque Jesus tomou o meu e o seu pecado. Por isso que ele se tornou o maior pecador do mundo, irmãos. Irmãos, Jesus não pecou, mas levou o meu e o seu pecado da humanidade inteira. Por isso que foi crucificado como um pecador sem ter pecado. Você está me entendendo? Ele tomou a minha dívida e a sua. E ele disse, eu vou deixar o Consolador estar vindo. O Espírito Santo é a garantia. O Espírito Santo de Deus que está em mim e em você é a garantia de que nós seremos resgatados. Nós seremos salvos. Nós seremos resgatados desse mundo. O Senhor nos deu salvação, nos deu vida eterna. E você? O que você está esperando? O que você está esperando para receber essa promessa? O que você está esperando para ser livre? Livre do engano da religiosidade, livre do engano do falso evangelho, onde Cristo ele não é o centro, o Senhor é o Papai Noel, ele é o gênio da lâmpada, ele é aquele que tudo que você pede ele vai fazer. Irmãos, isso é um engano. Isso é um engano. O Senhor suprirá as nossas necessidades. Mas quando a Bíblia diz o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, isso significa que quando você recebe a Jesus, você fica em paz, porque todas as coisas ele suprirá, né? Ele diz colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmão? É por aqui que nós vamos seguir esse canal. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe para que alguém receba essa mensagem, que alguém seja também tocado, seja leve a reflexão aquilo que foi falado aqui, que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like para contribuir aí, irmãos, para que nós possamos alcançar mais pessoas, porque aqui você vai ouvir o que está escrito verdadeiramente na palavra de Deus e não o engano que está sendo pregado aí, tá, irmãos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.